Meus queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Estaremos lendo a partir do versículo 1, onde assim nos diz o texto sagrado. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Amém? Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Meus queridos irmãos, como a maioria de vocês deve saber, as epístolas, as chamadas epístolas, que em algumas versões da Bíblia são chamadas de cartas, de fato eram cartas que os apóstolos escreviam para as igrejas, com exceção de 3 epístolas que estão aqui preservadas e que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que são as chamadas epístolas pastorais, ou seja, epístolas que foram escritas não para serem lidas para toda a igreja, mas para serem lidas para pastores, pelos pastores, melhor dizendo. Então são as 2 epístolas de Paulo a Timóteo e a epístola também a Tito. São as chamadas epístolas pastorais. As demais epístolas, elas eram lidas para toda a igreja se reunia para o culto ao Senhor, e um orador, que evidentemente era alfabetizado, porque na maioria dos casos, nas igrejas, a maioria dos irmãos não era alfabetizada, mas alguém que fosse alfabetizado, alguém que soubesse ler bem, lia o conteúdo da carta para toda a igreja. E não foi diferente com a carta ou epístola que Paulo escreveu aos Filipenses. Esta epístola, ela foi escrita de dentro de uma cela. Paulo estava preso por pregar o Evangelho e, inclusive, estava correndo o risco de ser morto, condenado à morte por conta disso. E é por esse motivo que no capítulo 1, Paulo tranquiliza os irmãos filipenses que ele não estava preocupado se porventura ele viesse ser um mártir por amor de Cristo. No versículo 21, aliás, vamos começar aqui do versículo 19 para um melhor entendimento. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário
por amor de vós, ficar na carne. Então vejam que Paulo não temia a morte, porque ele já tinha morrido naquela cruz com Cristo. E na ressurreição de Cristo ele já tinha nascido para não viver mais ele, mas Cristo através dele. Por isso o Senhor Jesus disse que quem nele crê já passou da morte para a vida. Nós já passamos da morte para a vida. Não temos que temer a morte, porque para nós que somos de Cristo, a morte já foi vencida. Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. Espiritualmente, o nosso endereço é a destra do Pai, muito acima de todo principado e potestade. E é por isso que os demônios temem a presença do Senhor em nós, porque estamos acima dos demônios, e não temos o que temer. E não temos que temer a morte, porque a morte foi vencida na ressurreição de Cristo. Louvado seja o Senhor. E Paulo compreendia muito bem isso, ele não temia a morte. O que me pode fazer o homem? Nada nos separará do amor de Deus. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós amamos o Senhor, porque compreendemos que Ele nos amou primeiro. E o amor de Deus nos constrange a estarmos cada vez mais longe do pecado e cheios do Espírito Santo. Se Jesus morre na cruz por causa dos meus pecados, como posso eu continuar pecando? Por amor, eu não quero mais pecar. Não é que eu não devo, eu não quero, porque eu amo o meu Senhor. Como Paulo amava também o Senhor. E esse é o ponto. Você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Então Paulo escreve uma carta de dentro de uma cela, fria, suja, mal cheirosa, certamente onde tinha também baratas, ratos, e escreve uma carta para tranquilizar os irmãos que estavam preocupados com ele, para agradecer pelo cuidado desses irmãos com ele, e dizer que eles, os filipenses, se alegrassem no Senhor. No meio teológico, a epístola de Paulo aos Filipenses é conhecida como a epístola da alegria. Ora, uma epístola que foi escrita por alguém de dentro de uma prisão, da qual não tinha certeza se sairia. Mas, no entanto, o que Paulo escreve aqui é a respeito da confiança que ele tem, que ele tinha. Eu digo que ele tem porque sabemos que ele está vivo no Senhor, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Será que temos essa confiança? Será que compreendemos realmente o Evangelho, queridos irmãos? No versículo 29 do capítulo 1 está escrito: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele, como Paulo estava padecendo naquele momento. E então ele prossegue: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. A esperança de Paulo é que o que ele estava sofrendo motivasse os irmãos a pregarem ainda mais o Evangelho, a se firmarem ainda mais em Cristo. E esta igreja era uma igreja muito amada por Paulo. Os filipenses eram irmãos em relação aos quais Paulo tinha uma admiração muito grande.
nós praticamente não vemos repreensões a esta igreja aqui, a não ser no texto que eu acabei de ler no início desta mensagem, sobre o qual nós já vamos meditar. Mas eu quero, por exemplo, mostrar a vocês que no capítulo 1 ainda dessa epístola, no versículo 3, Paulo diz a respeito desses irmãos: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto das minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranháveis afeição de Jesus Cristo. E peço isto, olha, vejam a oração que Paulo fazia por esta igreja. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, evidentemente, de Cristo, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então a oração que Paulo fazia pelos irmãos de Filipos era esta, versículos 9 e 10. Ele pedia que o amor deles crescesse mais e mais, na medida que crescessem no conhecimento e da vontade de Cristo Jesus. E queridos, quando eu me deparo com essa oração, eu me lembro de vocês, eu me lembro desta igreja, uma igreja sim cheia de amor, mas que pode ser este amor ainda aperfeiçoado. E Paulo aqui no capítulo 4, ele traz uma advertência em relação a duas mulheres nesta igreja, duas irmãs que congregavam nessa igreja. E ele é bem direto, ele diz o nome das irmãs. E eu quero lembrar você que as cartas eram lidas perante a igreja reunida. Todos os irmãos se reuniam. Imaginem a expectativa de receber a carta do apóstolo. E então o orador, certamente após uma oração fervorosa, começava a ler a carta. E todos ali estavam ouvindo a leitura dessa carta. E eu quero que vocês se lembrem que também estas duas irmãs estavam ouvindo a leitura desta carta. A irmã Sintique e a irmã Evódia, que Paulo menciona no versículo 2. E por que Paulo menciona essas irmãs? Porque estas irmãs estavam tendo alguma desavença, um desentendimento, que chegou ao conhecimento de Paulo na prisão. Então vejam como o Espírito Santo dá a Paulo sabedoria para tratar desse assunto. Eu gostaria que você imaginasse comigo a cena. A igreja reunida, o orador lendo a carta de Paulo, provavelmente o próprio pastor da igreja, fazendo a leitura da carta de Paulo, e ele vai fazendo aquela leitura de uma carta que começa de um modo tão animador, não é verdade? Onde Paulo só faz elogios para essa igreja. Mas então Paulo chega no capítulo 2 dessa epístola, e depois de Paulo falar dos que pregavam outro evangelho, e falar da sua prisão, e dizer que ele não temia a morte, que ele aliás preferia até estar com Cristo, mas
Depois de tudo isso, ele começa o capítulo 2, lembrando que na carta não havia divisão de capítulos, né? Isso é para facilitar que nós encontremos os trechos da carta. Ele diz o seguinte, preste muita atenção. Imaginem Sintique e Evódia ouvindo a leitura desta carta. Versículo 1 do capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria, em algumas versões o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Lembrem-se, nesta igreja haviam duas irmãs que talvez não estivessem nem se falando, ou se estavam se falando, estavam se tratando com frieza. E o que faz Paulo a respeito disso? Ele estava a muitos quilômetros de distância, preso numa cela, mas ele fez o que podia fazer. Ele orou para que o amor dessa igreja crescesse mais e mais, e escreveu essa carta para ser lida para toda a igreja, incluindo estas irmãs que não estavam se entendendo. E antes de tocar no nome destas irmãs, ele escreve aquilo que eu acabei de ler para vocês. Preciso ler novamente para vocês entenderem que isto que Paulo escreveu já era uma preparação do terreno para aquilo que ele diria no capítulo 4, em relação a essas irmãs. Porque lembrem-se, esta era uma igreja caracterizada pelo amor, como esta igreja, a Igreja Bíblica Cristã aqui em São Gonçalo, sempre foi caracterizada pelo amor. Mas eventualmente pode acontecer de alguém não vigiar e permitir que entre no seu coração uma raiz de amargura, que brotando pode contaminar a congregação toda. Isso tem que ser tratado. Quantas vezes pastoreando esta igreja, eu precisei chamar em gabinete irmãos que não estavam se falando. Quantas vezes eu fiz isso? E em todas elas o final foi pedidos de perdão, lágrimas, oração e abraço forte para a glória de Deus. E depois tudo fica bem novamente. Não podemos fazer vista grossa para desavenças entre irmãos. Hoje em dia existe uma militância no YouTube que eu lamento profundamente, de pessoas que se dizem conhecedoras da palavra e que são contra a ceia do Senhor. E quando eu fui verificar os argumentos para serem contra a ceia do Senhor, nenhum deles se sustenta. Nenhum deles. Este não é o tema da mensagem, mas como neste culto nós vamos realizar a ceia do Senhor, em memória do grande amor de Deus por nós, em memória do Senhor ter nos perdoado, mesmo sendo nós ainda pecadores, algo que tem que ser lembrado constantemente. Não é o tema da mensagem de hoje, mas existem pessoas que dizem conhecer a palavra, que dizem ser pastores, e que dizem que não é para se realizar a ceia do Senhor. E um dos argumentos que não se sustenta é o de que na ceia há muita hipocrisia. Um irmão trocando cálice com outro irmão. Tudo bem que a palavra nem manda fazer isso, era um cálice só que passava para toda a congregação, tá? Mas um irmão trocando de cálice com um irmão que não tem afinidade. Então,
Aqueles que defendem o fim da ceia dizem que não é para ter a ceia do Senhor, porque há pessoas na igreja que participam da ceia com hipocrisia. Daí eu pergunto a você, a solução é não realizarmos a ceia? Mas é claro que não, irmãos. A solução é tratarmos do problema. A solução é desmascararmos os hipócritas. Não de um modo público para que sejam envergonhados, mas de um modo sábio, com amor, com sabedoria, com mansidão, com tato, no Espírito Santo, como Paulo, o apóstolo, faz nessa epístola, mencionando o nome de duas irmãs que estavam certamente em desavença. Paulo não disse, olha, não realizem mais a ceia, porque se vocês realizarem a ceia com essas duas irmãs aí na igreja, é hipocrisia. Ao invés disso, Paulo faz um apelo contundente, usando uma palavra muito forte, rogo, capítulo 4, versículo 2, rogo, é o pedido de um apóstolo, de um pai na fé, a Evódia, a Sinti, que diretamente a elas eu rogo a vocês, se entendam no Senhor, se perdoem, se amem. A solução não é você não participar da ceia, porque você não vai com a cara do seu irmão. Não é essa a solução. E a solução também não é você participar da ceia tendo um sentimento ruim em relação ao seu irmão. A solução é você orar a respeito disso. Senhor, tira isso do meu coração. Muda-me, Senhor. Ore por essa pessoa. Eu já descobri uma coisa, amados. Se há alguém que nos fez algum mal e nos deixou magoados com isso, a melhor forma da mágoa sair do coração é quando oramos pelo bem dessa pessoa. Pelo bem dessa pessoa. Quando eu peço ao Espírito Santo, sonda o meu coração e me mostra, Senhor, se há alguma mágoa, ressentimento, e o Senhor me mostra, o que eu passo a fazer? Orar pelo bem dessa pessoa. E sabe o que acontece? Não muito tempo depois de eu orar algumas vezes a respeito disso, ou às vezes até tendo feito apenas uma oração, não há mais mágoa nenhuma, não há mais ressentimento nenhum, não há mais nada de ruim no meu coração em relação a essa pessoa. Se ela me quer mal, eu a quero bem. Eu estou orando por isso, pelo bem dessa pessoa. E é a melhor e creio que é a única forma, na verdade, de sermos curados disso. E depois, se necessário for, procure essa pessoa e converse com ela. O que foi que ela fez que te machucou, que te magoou? Se houver necessidade, faça isso. Se for o contrário, foi você que falou mal dessa pessoa, que magoou essa pessoa, então procure e peça perdão, orando primeiro, e o Espírito Santo vai direcionar você. Não podemos ignorar situações como a destas irmãs. Vejam como primeiro Paulo prepara o terreno. Eu quero ler novamente o capítulo 2, versículo 1 e 2. Preste bem atenção. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa.
até o momento em que o orador ou o pastor fez a leitura da carta e chegou no capítulo 2, o nome de Sintique e Evódia não tinha sido mencionado. Não tinha. Elas estavam ali, ouvindo. Amém, amém. E como é difícil, não é? Nós reconhecermos que precisamos resolver um problema com alguém. A tendência da carne é ignorar o problema. É fingir que está tudo bem. Mas lembrem-se, Paulo orou no capítulo 1, versículo 10, para que aqueles irmãos fossem sinceros. Sinceros. Não pode haver hipocrisia na igreja. E se houver hipocrisia, a solução não é deixar de fazer a ceia do Senhor. A solução é tratar do problema com amor, sabedoria, oração, na direção do Espírito Santo. É isso que temos que fazer. E era exatamente isso que Paulo estava fazendo, mesmo estando a quilômetros de distância, preso numa cela. E ele então roga a Evódia e a Sintique, o quê? Que sintam o mesmo no Senhor, exatamente a mesma coisa que ele havia dito no versículo 2 do capítulo 2. Completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. E as duas lá ouvindo a carta, amém? Hipocrisia. Mas aí Paulo continua. Ele se aprofunda. Versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Provavelmente essas irmãs estavam competindo entre si. Competindo. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nesse ponto deve ter doído. O quê? Eu Sintique considerar Evódia superior a mim? E a Sintique deve ter pensado a mesma coisa. Eu, Evódia, considerar Sintique superior a mim? Mas de jeito nenhum. Eu sou melhor que ela. Quantas vezes a palavra é pregada e a reação carnal é essa? Até aqui estava muito boa a mensagem, agora isso aí eu não aceito não. Não é para mim. Em algumas igrejas, alguns têm o hábito até de gritar, fala Deus! Dizendo que é para os outros, não é para ele, né? Fala Deus, é para os outros isso aí. Não, é para todos nós, irmãos. Para todos nós, irmãos. Fala Deus com cada um de nós. Versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E agora é que Paulo vai usar de uma sabedoria do Espírito Santo muito grande, usando o referencial maior que existe, o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós temos que imitar, a quem nós temos que seguir, com quem nós temos que aprender. No versículo 6, Filipenses capítulo 2, versículo 6, aliás no 5 ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus,
e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! O maior dos exemplos de amor, de perdão, de humildade, Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Como não obedecer a Paulo? Ele roga a Evódia e a Síntique, no capítulo 4, versículo 2. Ele roga a Evódia e a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Do que ele está tratando? De duas irmãs que certamente estavam competindo entre si. Alguns teólogos acreditam que essas irmãs tinham alguma função na igreja. Seriam hoje chamadas de diaconisas na igreja. Tinham funções na igreja e estavam competindo entre si. Alguns teólogos creem dessa maneira. Não estou com isso aqui dizendo que eram ou não, mas alguns teólogos afirmam isso. Agora, independente do que elas faziam ou não na igreja, o fato é que essas duas irmãs não se entendiam. Então Paulo, vejam que interessante, no capítulo 2, prosseguindo aqui, versículo 12, ele declara: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, como luzeiros nesse mundo. Temos que refletir a luz de Cristo em nós, queridos irmãos. Então vejam que Paulo deixa bem claro que ele está ordenando que os irmãos sintam o mesmo amor, e tenham em relação uns aos outros o mesmo sentimento de serviço que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou ao longo de todo o seu ministério, não somente por palavras, nos ensinando que aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, mas também por ações. Quando, por exemplo, na noite em que o Senhor foi traído, na ceia que ele teve com os seus apóstolos, o Senhor se cinge de uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, fazendo o serviço de um escravo e dizendo: assim como eu fiz, façai vós também. Ou seja, que a nossa disposição seja de servir e não de sermos servidos. Servir, que eu diminua cada vez mais, que eu considere o meu semelhante superior a mim. Eu tenho algo a aprender com meu irmão. Por mais que eu esteja há anos no Evangelho, como hoje lá em Duque de Caxias, pastor Geraldo, o irmão que esteve hoje lá nos visitando pela primeira vez, o irmão Marcos, no final do culto, na hora de se despedir, na verdade, ele disse: eu quero aprender com o pastor. E eu respondi para ele: e vice-versa, o irmão também tem a me ensinar. Essa tem que ser a nossa disposição, sempre. Eu aprendo com vocês, mas eu só vou aprender com vocês se houver em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que nos ensinou que aprendemos até com as crianças.
Não é verdade? Por isso eu me considero um eterno aprendiz. Eu procuro terminar o meu dia me perguntando o que eu aprendi hoje. Eu tento relembrar o que aconteceu ao longo do dia, que lições eu aprendi. Eu tenho muito a aprender ainda. Todos nós temos, irmãos, cada um de nós. Mas se formos orgulhosos, soberbos, estaremos perdendo tempo ouvindo mensagens como esta. E eu me pergunto, será que Sintique e Evódia se reconciliaram? Eu creio que sim, porque foi o apelo de um pai na fé, foi o apelo não somente de um apóstolo, foi o apelo de alguém que talvez estivesse às vésperas do martírio. E ele faz o seu último pedido, que estas irmãs se reconciliem. Que amor, irmãos, que Paulo tinha pelos demais irmãos. Ele poderia ter ignorado aquilo. Elas que se entendam lá. Não, irmãos, ele estava dentro de uma cela mal cheirosa, úmida, fria. E no entanto estava orando para que aquelas irmãs se reconciliassem. Estava preocupado com aquilo. Quanto mais nós, irmãos, se sabemos que um irmão não está falando com outro irmão, não podemos ignorar isso. Temos que orar a respeito disso. Se o Espírito Santo lhe orientar, procure essa pessoa, converse com um deles. Porque, amados, se não houver entre nós comunhão em Cristo, estamos enganando a nós mesmos, irmãos. E não estaremos participando da ceia do Senhor. Aliás, essa foi a crítica que Paulo fez aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 11, quando Paulo diz que a ceia que eles estavam ceando não era a ceia do Senhor. Por quê? Porque aquela igreja estava dividida. Havia contendas entre os irmãos. E então, quando eles ceavam, não era a ceia do Senhor. Porque, em primeiro lugar, a ceia do Senhor é uma celebração do perdão, irmãos. Do perdão. O Senhor Jesus, ele poderia ter recuado, amados. Ele poderia não ter morrido na cruz por nós. E todos nós estaríamos perdidos, sem qualquer esperança de salvação. Porque boas obras não apagam pecados, irmãos. Boas obras não passam da nossa obrigação. A lei de Moisés, ninguém consegue cumprir toda ela. E se alguém tropeça em um ponto da lei, está perdido. Pela lei ninguém é salvo. Pela lei tomamos conhecimento do pecado. Para que isso nos conduza a Cristo, que é o Salvador. E quando o Senhor, depois de ser traído, de ser negado, de ser abandonado pelos apóstolos, é preso, julgado e condenado injustamente, esbofeteado, escarnecido, apunhalado, e recebe uma coroa, não de ouros, mas de espinhos em sua cabeça, que com pauladas lhe é colocada. Imagine aqueles espinhos entrando pela caixa craniana, imagine a dor, e depois ainda tendo que carregar a própria cruz, mas tão já maltratado estava pelos açoites, que ele nem consegue carregar. Então Simão Cirineu é ordenado a carregar a cruz para o Senhor. E quando lhe colocam as mãos na cruz, não amarram apenas suas mãos, lhe colocam cravos nas mãos. E mesmo mediante tudo isso, o Senhor, que poderia ter sido livre dessa hora, porque havia dito a Pedro: mete a espada na bainha, porque se eu quisesse, mais de 12 legiões de anjos poderiam me livrar dessa hora.
mas eu vim para essa hora. Mesmo o Senhor podendo ter retrocedido, se Ele quisesse, haviam mais de 12 legiões de anjos para livrar o Senhor dos carrascos da cruz. Se Ele quisesse, Ele poderia ter desistido de nós. Mas Ele não desistiu. E eu acho lindo o modo como o Evangelho de João começa contando a última semana de Cristo, a chamada Semana da Paixão. Começa dizendo que Jesus, havendo amado os seus, nos amou até o fim. Quando suas mãos recebem os cravos, aqueles pregos gigantescos, que lhe prendem na cruz, imaginem a dor que o Senhor estava sentindo naquela hora. Ele orou a nosso respeito, e a sua oração não foi: Pai, condena-lhes. Não, a sua oração foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Todas as vezes que pecamos, não sabemos o que fazemos, irmãos. Todas as vezes que maltratamos um irmão, não sabemos o que fazemos, irmãos. Foi por causa dos nossos pecados que o Senhor precisou sofrer naquela cruz. Escute, por causa dos nossos pecados, o Senhor precisou sofrer naquela cruz, tendo a pior morte possível, imaginável. Era uma morte tão terrível que os romanos não crucificavam romanos. Por isso que Paulo não foi crucificado. Pedro foi porque era judeu, Paulo não, porque tinha cidadania romana. Era uma morte tão terrível, tão humilhante. Os crucificados eram crucificados nus. Aquele cuecão que a Igreja Católica coloca nas imagens de Jesus na cruz, não tinha aquilo não, irmãos. Foi nu. Nu por você e por mim. Nu por você e por mim. Como é que nós ousamos não perdoar o nosso irmão? Nós não temos ideia, irmãos, do quanto Jesus sofreu por nós. E Ele não sofreu por nós para que continuássemos semelhantes ao mundo, pagando o mal com o mal, ofensa com ofensa, discórdia com discórdia, maledicência com maledicência. Não, assim age o mundo. Mas quem é de Cristo perdoa, quem é de Cristo pede perdão, quem é de Cristo se importa com seu irmão, quem é de Cristo não faz acepção de pessoas, trata a todos com equidade, como diz aqui o texto que lemos no início. Perto está o Senhor, especialmente num contexto de pandemia, mais perto ainda, porque o nosso irmão que partiu por causa do vírus, para ele, Jesus já voltou. Perto está o Senhor. Eu não posso garantir que estarei vivo. Daqui a um mês, por exemplo. Quantos são aqueles que em menos de um mês foram parar numa UTI e partiram? E eram servos do Senhor e partiram. O Senhor está recolhendo aqueles que Ele quer recolher, irmãos, para que haja temor na igreja. E esse temor é para que nos preparemos para a sua vinda. E a ordem do Senhor em relação à ceia é que façamos isso em memória dEle até que Ele venha. Até que Ele venha. Eu preciso me lembrar do quanto o Senhor nos amou, participando da ceia do Senhor. E se você está em desavença com algum outro irmão, se entenda com ele, porque nós não vamos deixar de realizar a ceia,
porque um não está falando com o outro, não. Se o pastor tem conhecimento disso, ele vai resolver, irmãos. Assim nós agimos em nossa igreja. E por isso é uma igreja reconhecida pelo amor, onde os irmãos se importam uns com os outros, oram uns pelos outros. E assim tem que ser para a glória de Deus, irmãos. Paulo rogava a Sintique e a Evódia. Ele sentia saudade desses irmãos. E ele fez um apelo: assim como vocês obedeciam na minha presença, muito mais agora, para que eu ouça de vocês que vocês têm dado bom testemunho de Cristo e eu me alegre aqui nessa prisão. Essa igreja sempre me deu alegria por essa característica do amor. E que vocês continuem se amando em Cristo, se perdoando, se importando um com o outro. Não permita que um irmão fale mal de outro irmão para você. Não permita, se alguém abrir a boca para falar mal de um irmão para você, diga: ei, vamos lá falar com esse irmão. Não. Então, você está diante de alguém que, quando você não está presente, falará mal de você também para outra pessoa. Ore pelos fofoqueiros, pelos intrigueiros, para que se arrependam. Não vamos falar mal dos irmãos, vamos orar por eles, vamos tentar compreendê-los, vamos tentar nos colocar na situação que eles estão vivendo e ter compaixão e ter misericórdia, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nisto saberão todos que sois meus discípulos, disse o Senhor Jesus, se tiverdes amor uns para com os outros. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E como foi que o Senhor nos amou, se sacrificando por nós. Esse é o único sacrifício que temos que fazer, o amor. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vocês devem se amar uns aos outros. Paulo rogava a Sintique e a Evódia, e em nome do Senhor Jesus, eu rogo a vocês também. Se amem no Senhor, porque perto está o Senhor. Oremos, irmãos. Em nome de Jesus. Amado Deus, nosso querido Pai, ó Senhor, te agradecemos, Senhor, pelo agir do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Que haja em nós, Pai, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que venhamos, ó Pai querido, ter a mesma humildade, a mesma mansidão, o mesmo amor, o mesmo perdão, a mesma fé. É possível mudarmos, ó Senhor. Que haja fé em cada um de nós aqui, na convicção de que podemos mudar, não por nós mesmos, mas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que venhamos, ó Pai, com a ajuda do Teu Espírito Santo, ter o nosso coração sondado pelo Senhor. Examina-nos, ó Senhor, ajuda-nos, Pai, a fazer esse autoexame. E se houver alguém a quem nós não estamos suportando, não estamos, ó Pai, tolerando, ajuda-nos, ó Senhor, ajuda-nos a orar por essa pessoa, pelo seu bem, pelo seu bem. Pedimos perdão a Ti por todas as vezes que nós, ó Senhor, pensamos mal de quem quer que seja. Não queremos o mal de ninguém, Senhor. Queremos cada dia mais sermos semelhantes a Cristo, cada dia mais crescermos em amor, cada dia mais sermos cheios do Teu Espírito Santo para a Tua glória. Assim nós Te rogamos, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Senhor, que a Tua palavra
nos convença, que a Tua palavra nos transforme no poder do Teu Espírito Santo e venhamos dar muito fruto, caracterizado principalmente pelo amor, mas também pela alegria, pela paz, pela longanimidade, pela benignidade, pela bondade, pela fidelidade, pela mansidão, pelo domínio próprio, também pela humildade, para a Tua glória, Senhor. Assim oramos, ó Senhor, gratos a Ti, porque o Teu Santo Espírito falou conosco, Pai. Que não nos esqueçamos desta palavra e que venhamos ser transformados por ela, à semelhança de Cristo Jesus, para a Tua glória. Amém.